Olá, querido. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. E chegamos então ao verso 8 do capítulo 1. E o verso 8, ele é o encerramento da saudação que João faz às igrejas. Vamos então ao texto bíblico. Nós escolhemos aqui na versão Almeida Revista Corrigida. E o texto diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então esse é um texto muito bonito, né? Muito significativo, muito forte e digno para um encerramento de uma saudação. Alguns dizem que esse texto ele está desconectado do que vem antes e do que vem depois, certo? Mas vamos então às partes que nós queremos destacar desse verso. Por exemplo, nós queremos destacar esse termo aqui, não é? Alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu só quero dizer para você que o princípio e o fim não aparecem em todas as versões da Bíblia. Em algumas versões você encontra, em outras versões você não encontra esse termo, o princípio e o fim. Uma outra parte para destacar é que é, e que era, e que há de vir. E a outra parte seria o Todo-Poderoso. Bem, nós encontramos aqui três títulos da divindade. Três títulos da divindade. E alguém está falando nesse verso. Eu sou. Mas vamos analisar aqui essa primeira parte, né? O alfa e o ômega. Alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. E representa então a totalidade da ação divina, a abrangência da ação divina. De forma especial, a gente pode salientar a questão da salvação. No sentido de salvação, e em outros sentidos também, mas especialmente no sentido da salvação, o nosso Deus ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo no contexto de salvação e no contexto de vida, no contexto geral. Quando você ver o termo que é, e que era, e que há de vir, nós encontramos essa mesma frase no verso 4, certo? No mesmo capítulo, no verso 4. E nós entendemos que este termo representa, então, a eternidade. A eternidade e a forma como Deus age na história desse mundo, certo? Ele é, ele era e é o mesmo também, imutabilidade e que há de vir, ou seja, no sentido de intervenção escatológica de Deus nesse mundo. Quando chegamos ao termo Todo-Poderoso, que representa então onipotência, soberania, então esses três termos, esses três títulos, digamos assim, da divindade, se encaixam perfeitamente, né, na pessoa de Deus. Mas aí surge uma pergunta. A pergunta é: quem é que está falando aqui? Então, alguns apresentam que aqui quem está falando seria o Filho, outros comentaristas falam que seria o próprio Pai, não é? O próprio Deus Pai. Então, nós vamos por esse caminho, né, de que realmente quem está falando aqui seja o Deus Pai, certo? E ele se apresenta aqui como Alfa e o Ômega. Mas é importante a gente analisar que existem alguns pontos interessantes. Por exemplo, esse termo alfa e ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, nós encontramos 4 vezes no Apocalipse. 2 se referindo ao Pai e 2 se referindo ao Filho. E aqui nós temos os textos bíblicos para você dar uma analisada, certo? Que se atribui tanto ao Pai como ao Filho. Quando nós encontramos o termo que é, e que era, e que há de vir, nós encontramos 3 vezes. E essas 3 vezes, elas se encaixam a Deus o Pai. E quando nós vemos aí o Todo-Poderoso, nós encontramos só no Apocalipse 9 vezes, e todas essas 9 vezes se atribui como sendo a Deus o Pai. Vamos então para um texto aqui de Ellen White que diz assim: deve haver estudo mais aprimorado e mais diligente do Apocalipse, e a apresentação mais fervorosa das verdades que contém, verdades que concernem a todos quantos vivem nesses últimos dias. Então ela escreveu isso em 1902. E o nosso desejo é que possamos estar juntos aqui, né? Possamos estar continuando no nosso estudo, e no próximo vídeo nós teremos o capítulo 1 e o verso 9, e que Deus te abençoe.